Stephanie Toso, da Climatempo, para trazer mais informações sobre previsão para esses próximos dias. Oi, Stephanie, a chuva pode voltar ao Rio Grande do Sul? Mais intensidade, menos intensidade? O que você tem de informação para a gente nessa manhã? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia para Sheila, para os ouvintes. Olha, hoje a gente tem a tendência, sim, do retorno da chuva para o estado gaúcho. Então, para essas próximas horas, a gente tem atenção para a formação de algumas instabilidades que já devem começar, principalmente, sobre a região serrana. Só que, diferente dos últimos dias, a gente não tem aquela condição para volumes tão excepcionais, principalmente em um curto período de tempo. A gente tem uma atmosfera um pouco mais instável. Hoje já tem essa circulação de ventos que vai começar a favorecer esse transporte de umidade. Então, principalmente cidades mais próximas agora a Santa Catarina, como Passo Fundo, a região de Erechim, voltam a receber chuva moderada e que por vezes pode cair forte. A gente tem até o final dessa manhã, começo de tarde, essa expectativa para que os volumes fiquem em torno de 15 a 30 milímetros em algumas cidades, principalmente da região serrana, só que a gente reforça que qualquer chuva ainda traz esse motivo de preocupação. A gente segue com um solo muito encharcado, tem essa preocupação também com a descida do nível dos rios, então a gente entre essa quinta e a sexta ainda pode ter acumulados que prejudiquem essa questão. Só que a gente não tem expectativa para um novo período de chuva tão intensa. Então, essas instabilidades que avançam hoje e amanhã, elas perdem força já no final de semana. A gente tinha vindo de dias em que a chuva não dava trégua. A gente tem esse período mais significativo agora, mas a partir do sábado tem o retorno do sol novamente para todo o estado gaúcho. Então, o pior desse cenário é principalmente amanhã, que a chuva deve apertar um pouquinho mais entre a região serrana, a região dos vales e a grande Porto Alegre. Hoje, para a capital gaúcha, o nosso destaque continua sendo a baixa temperatura. Então, a gente tem um amanhecer com termômetros marcando uma média de 2 a 4 graus em muitas regiões do estado. Porto Alegre até começou o dia com temperatura em torno de 6 graus. E aí a máxima não deve passar dos 14. Para a capital, a gente tem condição para uma garoa agora cedo. Então já é um dia sem abertura de sol, um tempo bem nublado e com chance para a chuva acontecer com moderada intensidade à tarde, mas sem grandes volumes. Amanhã a capital pode receber chuva forte. E aí a gente tem uma atenção, não é aquela chuva forte que cai de forma persistente, mas acontece por vezes de forma contínua. E aí isso pode agravar um pouquinho a situação. Hoje também a gente segue com destaque para um mar agitado, tem aviso de ressaca, então para o litoral gaúcho as ondas ainda podem chegar aos 3 metros de altura. Stephanie, relação disso com aquela massa de ar seco, né? Com o calorão acima da média para essa época do ano, no sudeste, centro-oeste, parte do nordeste também, né? Não toda a região. O que a gente tem de informação com relação a isso, essa onda de calor, e também outros estados que ficam na borda da tampa da panela, né? Que você nos explicou. Região norte, uma parte do nordeste também. Ainda muita chuva também nessas áreas? Olha, a gente tem até a expectativa de chuva, mas não generalizada. A gente teve aquela frente fria que passou no fim de semana, ela enfraqueceu um pouco a condição do bloqueio atmosférico, então essas instabilidades que começam a se formar agora sobre o Rio Grande do Sul, até começam a avançar um pouquinho mais aqui para a costa do Sudeste. Por isso que a gente não tem um período novo de chuva tão intensa. Então para hoje a gente tem essa alimentação de circulação de ventos, mas a gente também tem o interior do país mais quente. Amanhã tem deslocamento de frente fria, só que essa frente fria ela não vai ficar estacionária ali sobre o Rio Grande do Sul, ela vai conseguir avançar um pouco mais. E aí isso já traz a chuva avançando para Santa Catarina, para o Paraná, retorna a chuva também para algumas áreas aqui de São Paulo a partir do final de semana, e aí a gente volta a ter aquela condição em que as frentes frias fazem o curso normal. A gente tem até a onda de calor ainda atuando, mas agora para diferentes áreas aqui do país. Então já não fica a tampa da panela completamente fechada. A gente tem até a tendência para temperaturas muito altas para o interior de São Paulo, para o estado de Minas, para Goiás e para Mato Grosso, e aí com isso a gente também tem o retorno da chuva para algumas áreas do interior do Nordeste e para a região norte do país. Só que a gente não tem aquelas pancadas mais tão generalizadas, concentradas sobre litoral. Hoje a gente ainda segue com muita atenção para o Amazonas e para o Pará, porque o risco de temporal é alto e tem chuva acontecendo no litoral do Nordeste, mas é aquela chuva que ainda vai intercalar períodos de sol, de melhoria e não tem expectativa para grandes volumes. É mais chuva associada a calor e entrada de umidade. Perfeito. Stephanie volta mais tarde conversando com os ouvintes de São Paulo por volta das 10 para as 10 da manhã. Beijo para você, Stephanie. Até mais tarde. Beijo, gente. Até. Até. Vai